Uma boa noite, né? Eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês, uma parábola de Lázaro, Jesus falando sobre ele. Por que Jesus está falando sobre ele? Porque todos os dois morreram. Só que eles foram para um lugar diferente. Isso é importante. Por quê? Porque todos nós temos daqui. Nós estamos aqui, amanhã pode não estar mais. Para onde é que estamos indo, né? Então, para onde é que nós estamos caminhando com os nossos próprios pezinhos. E é muito importante que vocês conheçam a palavra de Deus. A parábola do rico e de Lázaro. Eu não estou fazendo a comparação de pessoas ricas, não. Eu estou falando de qualquer um de nós que estiver aqui na face da terra. Todos nós sairemos daqui. Ninguém sabe qual é o dia. A gente sabe que vai sair, então. Tomara que seja no arrebatamento, né? Jesus está voltando. Arrepende-te. Jesus apareceu para mim em sonho. Tá aí os vídeos já fiz de sonho para você. Ainda tem uns outros sonhos também que Jesus me concedeu. Tudo que está escrito nas escrituras já soltei para vocês. Só vocês dar uma olhadinha no vídeo que tem os sonhos. Todas as minhas visões eu solto nas redes sociais para vocês. Essa parábola que eu vou fazer para vocês é Jesus falando sobre o que? Sobre o mundo dos mortos. Ela é muito importante que vocês conheçam, porque ela é terrível. Eu leio, chega já a me dar até uma angústia, entendeu? De estar pensando que as pessoas estão lá no canto desse, né? Mas por quê? Por teimosia, por desobediência. Bora pra cá? Uma boa noite para vocês. Quando eu encerrar esse vídeo, vou encerrar com a oração. Vou encerrar com a oração do Salmo 91. Peço a vocês que vocês orem, porque os dias vêm dias terríveis. Por quê? Porque Jesus está voltando. Tem que se cumprir as Santas Escrituras. Quer dizer que as Santas Escrituras ela está se cumprindo. O Senhor viu lá na frente, já deixou escrito. Para quando se cumprisse, a gente já sabia que ele já tinha visto, ele já tinha deixado tudo escrito para a gente já, quando chegasse nesse tempo, a gente já sabia. Já soubesse, né? Então, ora, havia um homem rico, vestido-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e resplendentemente. Não está dizendo que ele vivia numa vida, né? Então, havia também um certo homem. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheiro de chagas à porta dele. Você está vendo? Aquele homem rico, né? Na porta dele tinha uma pessoa que estava precisando da ajuda dele. E ele o que? Virou as costas. Mas olha, aqui na terra ele não pagou nada, porque ele tinha de tudo. Mas quando ele saiu daqui, olha o tormento que esse homem foi viver. Isso é para qualquer pessoa, é para qualquer um de nós. Se a gente não estiver no caminho direitinho, as pessoas vão sofrer, entendeu? Sofre nessa vida, ainda vai sofrer além dessa. Para com isso, para pensar. Conserta o teu caminho com o Senhor, para que não seja pegue de surpresa. O caminho do Senhor é um caminho estreito. E desejava saciar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham e lambiam as chagas. Então, quem cuidava deles eram os cachorros, né? Os animais, né? Cuidava deles, vinha, lambia, fazia um curativo, né? Então, glória. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Você está vendo aqui? Assim que o mendigo morreu, né? Aquela pessoa que estava precisando de ajuda, assim que ele morreu, os anjos veio buscar ele, levou ele lá para o seio de Abraão. Agora olha a diferença do outro. Morreu também o rico e foi sepultado. Tá vendo? Até é diferente a fala. Ele morreu, o povo levou ele só até o sepulcro. Do sepulcro para frente, né? Então, vocês entenderam, né? E no inferno, olha para onde que esse homem foi. Ele poderia ter feito a vida dele toda totalmente diferente aqui na face da terra, para não ir para um canto desse. Olha o que é que ele, quando ele tiver, ele estando lá, olha o que é que ele vai falar para os irmãos dele que está aqui na face da terra, que ainda não desceram o sepulcro. Olha para vocês verem. Tem pessoas que estão lá, que queriam a oportunidade que vocês têm hoje. Essas pessoas que já desceram o sepulcro, que elas estão pagando um alto preço,
Elas queriam a oportunidade que nós temos hoje aqui na face da terra. Ela queria uma oportunidade, entendeu? Que ela revirava, ela revirava a terra para o quê? Para não ir para tal canto de tormento. Se os, eu não vou falar assim, né? Não é nem bom falar para não derribar os meus vídeos, né? Mas eu vou falar os espíritos, né? Lá do inimigo de Deus, né? Que você já sabe de que eu tô falando, né? Então, se eles não querem ir para um canto desse, porque um canto desse é terrível, esses anjos caídos que desceu do céu, que são que espírito imundo, né? Então, eles não querem ir para um canto desse de tormento, e é porque eles são anjos. Avalie as pessoas. Já pararam para pensar? As pessoas não param para pensar, não. Bora para cá, ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Vocês veem que a morte chegou, foi para todos os dois. Um saiu da terra, o outro também. Você está vendo? Por isso que eu digo, olha, é uma importância tão grande nós estar com a nossa vida espiritual aos pés do nosso Criador, que é Jesus, né? Vou para cá, ó. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento. Olha para onde que esse homem foi. O rico, olha para onde que esse homem foi. Em tormento, atormentado a alma dele. Aqui na terra ele estava no canto bom, estava vivendo bom. Mas quando saiu daqui, olha para onde que esse homem foi. Por isso que eu digo a vocês, o que que adianta as coisas desse mundo? O que ela nos traz para nossa salvação? Nada. A única coisa que nos traz para nossa salvação é aquilo que eu estou lendo para você, as Santas Escrituras. Ó. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Vocês viram? Aquela pessoa que estava lá no pé da porta dele sendo humilhada, ele olhou de longe e viu quem? Viu Lázaro lá no canto bom. Entendeu? Ele era também para estar lá no canto bom. Mas o que foi que ele fez? Ele usou por orgulho aqui na face da terra. Sem pensar na vida que ele ia ter após daqui. E é uma vida eterna. Pensou a viver eternamente. A gente tá aqui na terra, a gente quer viver para sempre. Mas a gente vai viver para sempre quando a gente sair daqui. Quando saiu daqui, aí vai viver para sempre. Aonde que nós escolhemos, nós viver a nossa eternidade para sempre. Vou para cá, ó. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e chamando, disse: Pai Abraão, tende misericórdia de mim. Você está vendo? Ele pedindo misericórdia. E olha o que é que ele vai dizer, ó. E manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou em tormento nesta chama. Está sendo queimado. Vocês lê esse versículo aqui, vocês vão meditar na vida de vocês. Ele estava lá, ele estava sendo queimado. Por isso que Jesus falava do abismo. Aqui é a passagem que Jesus está explicando. Para onde, quando as pessoas estão aqui, quando as pessoas saem daqui, entendeu? Qual é o caminho que vocês estão... Para onde é que vocês estão caminhando com seus próprios pezinhos, né? Ó... Disse, porém, Abraão, filho, lembra, olha para vocês verem que as pessoas espirituais, como ela trata bem as pessoas. Olha como é que o pai Abraão falou com ele, olha. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro, somente males. Agora por isso que eu não quero ter nada dessa vida. Eu não quero ter nada, eu quero só ter minha água e meu comerzinho. Pra mim já é o bastante. E o quê? Essa eu não abro mão, a companhia de Jesus. Essa eu quero. Essa eu não arredo os pés dele, né? Vou pra cá, ó. Disse-lhe, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens recebeste o teu bem em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Lázaro, o mendigo que vive lá no pé da porta dele, ele estava sendo consolado, entendeu? E o outro, atormentado, em chamas, porque vocês viram que foi que eu li, ele estava em chamas, entendeu? Ó.
E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Você está vendo? Ele não podia não sair de onde ele estava em tormento para ir lá para onde ele estava vendo Abraão e Lázaro. Ele não podia, porque tinha um abismo, ele não podia atravessar, entendeu? Mas algo que eu vou dizer a você, Jesus foi lá e Jesus mudou. Lá tá só uma coisa só agora. Ele tirou o cativo, que é Jesus, que foi cativo pelo nosso pecado. Ele tirou o cativeiro, o cativo levou o cativeiro, então não tá mais lá não. Ele fez uma coisa só lá, entendeu? E por isso que Jesus tem a chave do inferno. Tem a chave da morte, né? Tem o poder sobre a morte e tem a chave do inferno, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, cuidado. Ó, o inimigo, ele tá só para nos acusar. Ó, eles estão fazendo coisa de errado. Tu deveria o quê? Ó, olha, estão errando, eles estão pecando, porque o negócio dele é nos acusar. Ele faz coisa para nós fazer, para nós pecar, para nos acusar, entendeu? Por isso que eu falo com vocês, eu converso tão abertamente, ó. E além disso, eu ralei isso aqui. E disse ele, rogo-te, pois, pai, que o mande à casa de meu pai. Você está vendo? Ele está pedindo para que mandasse alguém para a casa do pai dele. Sabe por que ele está mandando isso? Eu vou continuar lendo para vocês, ó. Pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Você está vendo? Ele estava pedindo que mandasse alguém para falar com a família dele, para que a família dele se voltasse para Deus, para que não fosse para esse canto, para ser queimado nas chamas. Mas a palavra do Senhor está sendo entregue para você. Ó, no dia do arrebatamento, muitas pessoas vão ficar, glória a Deus, glória a Deus. Muitas pessoas vão herdar isso aqui no dia do arrebatamento. Por quê? Porque tá com as vidas desconcertadas. Eu leio essas passagens para vocês da Bíblia. Vocês não estão enganados, não. Bora pra cá, ó. Ó, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam. Na terra, Deus envia pessoas. Deus coloca a pessoa nos ventres das mães, né? E ele coloca pessoas para vir falar com o povo dele. E o povo dele, pensa no povo rebelde, desde o templo em Israel, o povo nunca gostava de escutar as mensagens de Deus. Nunca quis receber as mensagens de Deus. E o pior, que é os templos dele. O pior, que é a casa dele. Não quero não, não quero não, e pronto. Aí quando vê que era para o próprio bem dele, ele se arrepende. Faz igualmente o povo de Nínive. Se veste, né? Coloca cinza na cabeça em arrependimento dos pecados. Ó. Naquele tempo tinha o que? Abraão. Depois disso teve Jesus, teve os 12 discípulos, que é o que nós falamos sobre ele. E o que? Jesus ia levantando pessoas. Aqui tem escrito que Jesus ia levantar os homens de Nínive para chamar o povo ao arrependimento. E também aqui tem escrito que Jesus ia levantar a rainha do sul para falar com o povo, chamando o povo ao arrependimento. Entendeu? Deixa eu continuar aqui, ó. E disse-lhe, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ão. Então, se Jesus saiu de dentro do mundo dos mortos, as pessoas não querem se arrepender, entendeu? Olha, esse versículo aqui, 30, ele se encaixa justamente em Jesus. Por quê? Porque Jesus saiu do mundo dos mortos. Se vocês não crêem nele, como é que vocês vão se livrar de tal coisa que esse homem talvez esteja sofrendo até no dia de hoje, né? Então, porque morreu sem salvação, sem querer chance de oportunidade. Cuidado para onde que vocês estão caminhando. Vou para cá, ó. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvir a Moisés e os profetas, o povo não escuta profeta não. No templo em Israel, quando estava erguido, antes de o Senhor profetizar, aquele tempo não existe nunca mais, antes
eles mataram, foi Zacarias, foi Zacarias entre o templo e o altar. Para você ver que um profeta ele nunca é bem recebido. As características do que fizeram com o nosso Salvador, as características que fizeram com os 12 discípulos dele, as características que fizeram com aquelas pessoas que falavam a palavra de Deus abertamente, para você ver. O profeta nunca ele é bem recebido. Ó, e disse-lhe, não, ó, e disse ele, não, pai Abraão, mas se algum entre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ão. Então, se Jesus sai de dentro do mundo dos mortos e as pessoas não estão se arrependendo, né? Então, vamos voltar pra cá. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvirem a Moisés ou os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Então, e olha que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Jesus foi lá onde esse homem estava. Jesus foi lá, onde esse homem foi o quê? Tá lá nas chamas. Então, Jesus foi lá e fez o quê? Jesus passou 3 dias, né, ajeitando lá e pegando a chave do abismo, pegando o poder sobre a morte. Então, e o que é que acontece? Se eles não estão acreditando nem em Jesus, não estão se voltando para que Jesus perdoe os pecados dele, para que Jesus nos dê vida eterna, então é difícil. Mas vamos agora para o próximo. Agora vamos para o próximo. Esses lugares que eu estou lendo para vocês nas Santas Escrituras são lugares que vocês devem pensar. Pensa nessa uma vez, 4, 100 vezes, não. É milhões de vezes, milhões. E olha, presta atenção, não tem muito tempo a perder, não. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Arrependei-vos e voltai para o caminho estreito. Tá no caminho lá, tá fazendo as coisas do mundo, a vontade da carne, renuncia. Porque Jesus me mostrou a cabeça de uma mulher. A cabeça dela, só a cabeça. A sobrancelha com rímel, os cabelos dela estirados, os lábios dela com batom, o rostinho dela cheio de pó e ela falando sobre maquiagem. Quando eu entro dentro dos templos dele, tá desse jeito. E as pessoas querem ir pro céu. Quando chegar nesse dia do arrebatamento, para onde é que essas pessoas vão? Quando eu entro dentro do templo, dá logo vontade de eu chorar. Quando eu entro dentro do templo, dá vontade de eu chorar. Porque eu vejo que aquelas pessoas, elas estão caminhando sem nem saber para onde é que vai. Entendeu? Pensa que vai para o céu, mas olha para onde que vocês estão indo. Por causa de quê, mesmo? Por falta de renúncia. Jesus disse, ó, todos, de igual modo, todos, dizia a todos, esse versículo, Lucas 9 e o versículo 23, e dizia a todos. Eu vou ler para vocês, deixa eu só pegar aqui. Foi quase em cima. Não, foi em cima. Ó. E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é se negar a si mesmo? É deixar de ser aquela velha pessoa. Antes eu era de um jeito, agora eu tô com Jesus, agora eu sou completamente diferente. Eu não me mando mais, não. A minha carne não manda mais em mim, não. Quem manda em mim é o Senhor, é o Espírito Santo. Ó. Se alguém quiser vir após mim, tá procurando Jesus? Não tá procurando o reino do céu? Não tá procurando a salvação? Ó. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tem que ter renúncia. É o versículo que tá falando, tem que ter renúncia. Bora pra cá. Olha, é continuação. Eu tava lá, eu falei até, deixa eu ver aqui se eu... Depois eu vou olhar onde eu versículo para me soltar para vocês novamente, ó. Essa parte aqui é Marcos o quê? Deixa eu ver se é Marcos mesmo. É Marcos 9, cadê o 10? É Marcos 9. E começando no versículo 44. Eu vou ler esses versículos para vocês, para que vocês raciocinem, vocês parem para pensar um pouquinho na vida que vocês vão ter depois dessa daqui. Entendeu? Ó. Onde os... Glória a Deus. Onde o
bicho não, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ó, esse é o lugar de tormento. Para pensar num versículo desse. Tem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, brincando com a sua própria salvação. Ó, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Vai viver para sempre sendo queimado. Ainda tem esse negócio, né? Então, e se o teu pé te escandaliza, corta-o. Melhor é para ti entrar coxo na vida do que ter os dois pés. Por isso que Jesus diz assim, se alguma coisa em mim me faz pecar, melhor que eu perda essa coisa do que eu chegar aí com ela e tudo, né, para aquele canto que está repreendido. Sereis lançado no inferno, no inferno, no fogo que nunca se apaga. Você está vendo? No fogo que nunca se apaga, e para sempre o fogo lá, entendeu? Glória a Deus. O fogo e a sede, sendo queimado é a sede, né? E se o teu olho te escandaliza, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos. Seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Olha o que é que Jesus deixou escrito. Aí, por falta de soltar isso aqui na casa de Deus, para que as pessoas voltem para o Senhor, muitas pessoas acham que Jesus vai me aceitar do jeito que eu sou. Não, Jesus quer da nossa... peraí, viu? Jesus quer da nossa parte renúncia, entendeu? Nós temos que ser sal, não causar escândalo com o nome dele, com a palavra dele, entendeu? Tantas pessoas fazem coisa até sem saber, entendeu? Por isso que Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei, o nosso Senhor, por isso que ele pede que nós, glória a Deus, lê as Santas Escrituras. João 5 e o versículo 39. Examinais a Escritura, porque vós cuidastes ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha, eu vou ler para vocês essa parte que ela é muito importante. Nós estamos dentro da igreja, nós estávamos lá no mundo, nós era de um jeito, nós fazia tudo que a gente gostava, aí roupa, a nossa maneira de nós se vestir, a maneira de nós reagir, as pinturas, as unhas, tudo nós fazemos do jeito, conforme a nossa vontade. Nós viu, gostou, agradou, a gente faz a nossa vontade. Quando a gente está dentro da casa do Senhor, quando a gente está nos pés do Senhor, a gente tem que ser completamente diferente. Nós não temos mais que fazer a vontade da nossa carne. Antes eu tinha as orelhas furadas, eu tinha brinco, eu não posso mais ter brinco. Antes, Jesus tira tudo de nós, deixa nós do jeito que nós viemos pro mundo, ele deixa nós desse jeito. Ele quer nós desse jeito, entendeu? É porque eu dei logo uma explicação total, né? Pra não entrar em tanto detalhe. Então, assim, Jesus quer nós do jeito que nós viemos, do jeitinho que nós nascemos. É assim que o Senhor quer para nos levar para o céu de novo, né? Aí por isso que o Senhor pede, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quer negar? Aquela velha pessoa já não tem que existir mais. Tem que ser uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se torna íntegro, com o que tempera, tendes sal em vós mesmo e paz uns com os outros. Então, por que o Senhor fala que nós temos que ser o sal? Porque o sal, ele dá o paladar. O sal, ele faz o quê? O sal... As pessoas já falam sobre as comidas dos hospitais. Por quê? Porque o pessoal diz que não gosta porque é uma comida sem gosto, porque não tem sal. Pois então,
Do mesmo jeito tem que ser nós temos que ser o sal, nós temos que chegar e dar gosto, dar prazer, principalmente o Altíssimo, né? Que é o nosso leão da tribo de Judá. Pois então, é isso que eu deixo, essas passagens, aqui é Marcos 9. Comecei no versículo 44 e terminei no versículo 50. Essas passagens são muito importantes para nós, para que as pessoas vejam para onde é que vocês estão caminhando com seus próprios pés, entendeu? Entreguei para vocês. Eu vou encerrar porque você está vendo que os meus olhos já tá falando tudo que eu tô sentindo, né? Então, assim, uma boa noite para vocês, que Deus abençoe vocês. Jesus ama vocês, que Jesus amou vocês primeiro do que eu, né? Jesus ama vocês, eu também tô aqui perante vocês. Amo vocês também, por isso que eu prego a palavra de Deus com a verdade, porque foi assim que Jesus ensinou os 12 discípulos dele. Vai, prega a minha palavra com o jeito que eu te ensinei. Por isso que os 12 discípulos dele eram odiados, igualmente Jesus foi. Mas ele foi odiado mesmo a ponto de morte. Os 12 discípulos, a morte dos 12 discípulos foi morte, tá entendendo? Só não sei do outro, né, que morreu morreu lá na ilha de Pátrio, né? Sei lá, o que ferra o livro do Apocalipse, né? Então, são fins que não foi assim, tá entendendo? Começando logo pela nossa árvore principal, né? Que eu chamo eles de uma árvore linda, maravilhosa. Quem que não quer repousar na árvore do Senhor? Por mim eu não saio debaixo dela nunca mais, né? Então, quer dizer, não quero, né? Então, é o que eu tenho pra dizer pra vocês. O evangelho, ele é salgado, não sei se vocês prestaram atenção. Se for evangelho doce, ele não vai te servir pra te edificar em nada. Agora, se for um evangelho salgado, pode ter certeza que te cura e te santifica para o reino do céu. Agora, se for um evangelho doce, adoçando, não tem que adoçar evangelho, não. Evangelho não é pregado. Vocês viram que Jesus aqui, vocês lá todas as escrituras que vocês vão ver, Jesus era perseguido. E sabe por quê? Era perseguido. Eu vou falar logo assim, bem abertamente. Jesus era perseguido pelos sacerdotes da casa de Deus. Ele era perseguido pelas próprias pessoas que ele levantou para tomar de conta do ministério dele. Ele era perseguido por ela. Os 12 discípulos foram perseguidos por ele. Por quê? Porque eles queriam fazer as próprias vontades dele. Por isso que eu digo a vocês, o evangelho é salgado, ele não é doce não. O evangelho diz, você não pode mais cortar o cabelo, você não pode usar mais calça. O evangelho é desse jeito. Tá aqui, eu vou ler para vocês. Só uma passagem, ó. Eu vou ler só uma, não, vou ler duas para vocês. O evangelho é salgado, ele não é... Se te pregar o evangelho prato doce, prosperidade, prosperidade, Deus te abençoa. Claro que Deus te abençoa, claro que Deus modifica a tua vida. O principal que Deus quer que nós chegue a Ele é sobre a nossa salvação. O que o Senhor tem mais cuidado de nós é na nossa salvação, entendeu? Porque o Senhor não quer perder nós para o inimigo, não. Claro, né? Porque Ele tem amor por nós. Vou ler duas passagens aqui importantes para vocês, para que vocês... deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Vou ler duas passagens aqui importantes para vocês verem como, quando a gente aceita Jesus, é completamente diferente. Ó. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Você está vendo? Ó. Antes eu cortava aqui a franja, antes eu cortava aqui os cabelos, né? Então, as pontas, né? Assim, essa mulher a gente já para as pontas. Por então, não pode mais, entendeu? O evangelho é salgado, ele não é doce, não. Olha, mas se alguém quiser ser contencioso, então, se você quiser cortar, você pode cortar, mas vai ficar o quê? Olha o que tá dizendo, ó. Nós não temos tal costume. Então, tá dizendo que o povo que se congregava na congregação do Senhor não tinha esse costume. E o restante desse versículo é mais intrigante ainda, ó. Nem as igrejas de Deus. Você está dizendo que ele tá dizendo que o ministério de Deus também não tem esse costume das mulheres tá cortando o cabelo, não. E mais algo que eu vou ler pra vocês. Já li o quê? 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Agora eu vou ler outra parte para vocês. Para que você... É porque eu gosto de deixar as coisas bem explicadas. Ó. Vou ler três passagens. Porque eu ainda acrescentei mais uma agora, ó.
Por isso que eu digo a vocês, não confia na vaidade. Ó, Jó 15 e o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Você está vendo? A pessoa ter vaidade. Olha o que, é que ela vai herdar. Aqui não está dizendo que vai herdar o céu, não. Está dizendo que ela vai herdar o que ela tanto, né, procurava aqui na face da terra. Esquece isso, negócio de vaidade. O foco é salvação. O foco é salvação. O foco é salvação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Vou ler esse último versículo para vocês verem. Quando a gente aceita... Tá quase pertinho por aqui. Tá aqui, foi mesmo em cima. Quando a gente aceita Jesus, ó, a gente... Por isso que eu digo a vocês, evangelho é salgado. Se estão te dando evangelho doce, que o evangelho de Deus aceita tudo, tá errado. Ó, não haverá traje de homem na mulher. O que é traje? É a roupa de homem, calça comprida. O homem não veste um paletó e não veste uma calça, então veste um paletó e uma calça e vai para qualquer canto, para uma igreja, para uma missa, para qualquer canto. O homem se veste desse jeito. Aqui tá dizendo, ó, não haverá traje de homem na mulher. Então a gente não pode se vestir de calça comprida. Por quê? Porque é os homens que vestem. Calça comprida, short. Olha o que é que tá dizendo, ó. E nem vestirá o homem traje de mulher. Porque qualquer que faz isso, abominação é ao Senhor teu Deus. Fez isso, tá com abominação perante o Senhor. Entendeu? Deus fala até do jeito que nós devemos se vestir aqui na Santa Escritura. Ele fala até que a gente deve se vestir de vestido. Pra você ver, né? Antigamente, o evangelho era pregado salgado. Era pregado mesmo salgado. Hoje em dia não, o evangelho é doce. Por isso que as igrejas estão cheias. Porque que é um evangelho doce. Não é um evangelho de transformação. Quando a gente aceita Jesus, tem que haver transformação, mudança de vida. Hoje em dia as pessoas trocaram o evangelho salgado pelo evangelho doce. Conforme a vontade do ser humano, né? Porque conforme a vontade de Deus, anda longe. Vou ler esse último versículo aqui, né? Que eu falei sobre os vestidos. Pois então, vou confirmar para vocês aqui nas Santas Escrituras. É porque tudo que eu falo para vocês, eu gosto de confirmar nas Santas Escrituras, porque tem, é só para me soltar. Eu queria que antes alguém chegasse para mim, conversasse, falasse as coisas que as pessoas, que eu passo para as pessoas, eu queria ter tido esse ensinamento muito antes, entendeu? Bora pra cá, olha aí, olha para você ver como Deus fala com as mulheres, com os homens também, ó. 1 Timóteo 2, olha o versículo que eu vou ler para vocês, o versículo 9 e o versículo 10. Por isso que eu digo, as pessoas, por isso que a palavra de Deus, por isso que Jesus fala que a gente peca porque a gente não examina as Santas Escrituras. Jesus diz, examinar as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ó, orientação para as mulheres. Por que Deus orientou nós? Para pensar? Eu parei para pensar, para nós não pecar. Ó, que do mesmo modo as mulheres se atravem em traje honesto, com pudor e modesta, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Você está vendo? Até os vestidos que nós devemos... Aqui está dizendo, ou vestidos. Então, nós temos que se vestir de vestido. Menos vestido precioso. Precioso assim, roupa muito cara, né? Então, nem isso o Senhor não permite que nós vista. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Por isso que o Senhor, ele proíbe várias coisas de nós. Por quê? Por que o Senhor proíbe? Porque ele habita dentro de nós. Ele habita. Tem coisa que eu não vou nem falar porque faz até vergonha. Ó, Jesus aqui, o Espírito Santo de Deus, habita dentro de mim. Vocês acham que combina eu colocar um batom na minha boca, botar um batom na boca dele? Não, mesmo, de jeito nenhum. Pois então, por isso que ele quer que a gente fique pura, natural, igualmente nós nascemos. Para que ele fique dentro de nós, ele fique à vontade. Entendeu? É isso que o Senhor quer de nós. Que nós deixe ele fazer o que ele quer conosco. Limpar nós, por limpar. O Senhor, quando ele entra dentro de nós, ele limpa. Ele faz uma mudança completa em nós. Entendeu? Por isso, quando a gente aceita Jesus, a gente é bom renascer de novo. Ele disse em João, deixa eu ver aqui, em João 3, já passei, foi demais.
Olha o que o Senhor fala em João 3. O que adianta? Olha, eu tava lá no mundo, eu usava batom, eu usava pó, eu fazia a minha sobrancelha, dá pra vocês perceber que ela era feita. Eu estirava o meu cabelo, eu usava brinco, eu usava short, eu usava calça. Eu aceitei Jesus, né? Eu me reconciliei, desde criança que eu já nasci na fé. Quando eu me reconciliei, quando eu aceitei Jesus, então, tem que ter mudança. Pensou, eu aceitei. Ó, vou fazer uma comparação. A pessoa aceitei Jesus e eu continuei do mesmo jeito que eu tava lá no mundo, usando batom, usando tudinho. Qual é a diferença que eu tô lá do que eu tava no mundo? Nenhuma mesmo, porque tu tava igual, mas tu tava lá no mundo, tá lá dentro da casa de Deus. Pois então, e eu fazendo isso, o que é que eu tô fazendo? Tô causando escândalo com a palavra dele, com o nome dele, entendeu? É isso. Ó, Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Se nós não podemos, ó, se nós não nascermos de novo, morrer aquela aquela pessoa não tem que existir nunca mais, porque pecava, porque fazia a vontade da carne, não pode existir mais. Tem que ser uma nova pessoa. Por isso que Jesus disse: se não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Avalie entrar. Se não pode nem ver, avalie entrar. Ó, Jesus, li o versículo 3, vou ler o versículo 4. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água da palavra de Deus, do Espírito, não pode entrar no reino do céu. Então, quer entrar no reino do céu? Tu tem que conhecer as Santas Escrituras e fazer prática dela. Tem que conhecer as Santas Escrituras e fazer prática para tu entrar no reino do céu. Se não for, não entrar não. Tem que ser nascido da água e nascido do Espírito. Um novo Espírito, aquele Espírito que gostava das coisas do mundo, ele tem que morrer. Juntamente com aquelas coisas do mundo. Por isso que eu falo com vocês abertamente. Foi João 3, o versículo 3 e o versículo 5 que eu soltei para vocês. Jesus deixou bem explicado essa passagem aqui. Que se nós não nascermos de novo, nós não podemos entrar. Ele repetiu essa frase em 2 versículos, no versículo 3 e no versículo 5. Nós não podemos entrar no reino do céu, não. Se nós não podemos entrar, vocês acham que nós vamos poder ver? Ele já deixou nos 2 versículos. Nós nem pode ver e nem pode entrar. E o que é que nós estamos fazendo na igreja? Mesmo nós estamos lá na igreja para poder ir para o céu. Pois então, para a gente ir para o céu, a gente precisa de renúncia. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês: livrai vocês desse lugar que o Senhor abriu a boca e falou, que está escrito nas Escrituras. Livrai do fogo, onde o fogo nunca se apaga e o bicho lá, né, nunca morre. Então, livrai vocês desse tal canto. Livrai vocês de vocês estar em tormento, onde aquele homem estava, glória a Deus, onde aquele homem estava em chamas, entendeu? Para com isso, povo. Para pensar. Raciocina. Entendeu? A minha mensagem para vocês foi entregue. Olha, Jesus ama vocês. Eu amo vocês também. Renuncia. Volta para Jesus. Tá na igreja, mas tá lá no caminho largo. Ainda não se desprendeu das coisas desse mundo. Se desprende. Não vai ser igual a Marta. Marta disse assim. Jesus disse assim para Marta: Marta, Marta, tão ansiosa, preocupada com as coisas desse mundo. A gente não deve se preocupar com essas coisas desse mundo, porque juntamente com o mundo, essas coisas vão passar. Tudo isso vão ser passado. Por isso que Jesus pediu para nós focar na nossa vida espiritual, não nessas coisas materiais. E nós se preocupar, sim, com as coisas celestiais. Fui.